Bem-vindos à Escola da Vitória. Esta é a aula número 13 e começa agora. Na aula de hoje, os nossos convidados são a Cláudia e o Ion. Eles são um jovem casal empreendedor, produtores de cogumelos funcionais, entre outras coisas. Para conhecer melhor o Ion e a Cláudia e o que é a micologia, ouça até ao fim. Não saia daí, que a aula vai começar. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ion. Bem-vindos à Escola da Vitória. Bom dia. Bom dia. Cláudia, Ion, falem um bocadinho de vocês. Quem é a Cláudia, quem é o Ion e quando é que se juntaram como empreendedores? Ora, nós vivíamos em Portimão e decidimos emigrar há 6 anos atrás para Londres para adquirirmos outras experiências e outras experiências profissionais e pessoais. E, entretanto, surgiu a pandemia e nós fomos obrigados a parar as nossas funções em Londres. Eu geria óticas e o Ion geria restaurantes e mesmo trabalhando de casa havia muito tempo livre. E então nós passámos a maior parte do tempo a ler e a ver outras coisas diferentes do nosso dia-a-dia, e o Ion encontrou um artigo sobre os benefícios e o futuro do micélio. E foi então aí que começou a jornada. Sim, começou a ideia. Como a Cláudia disse, nós vivíamos em Londres e com muito tempo em mãos, nós decidimos aproveitar aquela vimos isso como uma dádiva, quase, e não como um castigo, que eu penso que como a maior parte das pessoas o viram. E então eu tropecei num artigo sobre biomateriais, a base de micélio, que me despertou imensa curiosidade. E foi um pouco mergulhar na toca do coelho para ver até onde é que isso estava. Nós, na altura, já tomávamos cogumelos funcionais de outras marcas. Portanto, sabíamos muito bem dos benefícios, mas nunca tínhamos pensado nisso como um modo de vida ou como um negócio, assim. Entretanto, depois de ter começado a aprender cada vez mais sobre cogumelos, fungos, micélio e tudo mais, surgiu a decisão de voltarmos a Portugal. E quando nós decidimos voltar a Portugal, não era para voltarmos para fazer a mesma coisa que fazíamos antes, porque não fazia sentido para nós. E então, como já estávamos a ler e a aprender muito sobre cogumelos, pensamos por que não cogumelos, por que não voltar a Portugal e começar algo ligado aos cogumelos. E aí, pronto, desenvolveu-se a ideia, desenvolveu-se um plano de negócio, desenvolveu-se as diretrizes de como é que poderíamos ou iríamos fazer isso. E começou em 2021 e cá estamos. Ou seja, firmes e fortes a seguir. Muito bem. E dentro da vossa formação, os cogumelos e a biologia estavam relacionados entre si ou foi algo novo? Foi sem estar na área. Eu tenho formação em optometria, ou seja, tem tudo a ver com cogumelos. O Ion tem em gestão hoteleira e então foi tudo uma aprendizagem do zero, mas bastante frutífera, porque hoje em dia, claro, com a internet é tudo muito mais globalizado e conseguimos ter acesso a muitas teses, muitos estudos, então foi aqui um compromisso de estudo diário bastante intensivo para conseguirmos saber todo o know-how, saber como implementar uma quinta urbana, mas de um modo super sustentável e que não fosse impactar o meio ambiente e que fosse principalmente perto da comunidade. Porque, pronto, há muitas quintas, claro, por serem quintas que têm que ser fora da cidade, ou seja, o consumidor, como não tem acesso ou não sabe como é que se produz, o que é que está por trás. E aqui nós queríamos principalmente estar perto da comunidade, além de recuperarmos um espaço urbano que estava fechado há bastante tempo, mas trazer o que nós sabemos, levar também à comunidade e ensiná-los mais sobre o que é que são os cogumelos, como é que pode ser sustentável. Sim. Nós estudamos porque somos obrigados a estudar, quase, não é? Quando somos mais novos e temos que pegar em alguma coisa e infelizmente
o sistema de ensino não mudou em centenas de anos, quase. Portanto, ninguém nos pergunta o que é que nós realmente gostamos de fazer ou queremos fazer, ninguém nos nutre isso. Portanto, nós vamos pegando naquilo que se adequa mais, ou que nós achamos que se adequa mais a nós, mas muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que nós gostaríamos de fazer. Ou seja, acaba por falhar. Por acaso houve uma conversa que tive com um dos nossos convidados anteriores, o Tim Vieira, falámos exatamente sobre isso. Sobre o sistema educativo e a forma como está. E depois há pessoas como o Tim que estão a trabalhar na vanguarda para uma nova forma de ensino. E espero que os meus filhos, por exemplo, que consigam entrar no novo sistema, tal como os que estão a ser desenvolvidos. Sim. E que tal foi voltar a estudar numa área diferente, mas por gosto desta vez? Foi diferente, não é? É a tal questão do por gosto, não é? Nunca é suficiente, estamos sempre Sim. a procurar mais, a saber mais. Olha, encontrei este artigo, olha, encontrei este estudo, então vamos lá ver. Há dias que são só dedicados a um tipo de cogumelo, outros é dedicado a um tipo de distração, e é diferente. Consegue-se aprender mais quando é por gosto, isso é certo. Absorve-se muito mais o Sim, aprendido. Exato. sim, sem dúvida. Não há, ao contrário de várias outras disciplinas, não há uma regra geral para a micologia. Tudo depende de muitos fatores e então é preciso sempre pegar em conceitos gerais e adaptá-los à nossa realidade. E como é um campo que é ainda muito jovem ou muito pouco explorado, há sempre coisas novas a aparecer. E é preciso sempre manter-nos atualizados. Portanto, é sempre progressivo. Uma questão. As pessoas hoje em dia ouvem falar de cogumelos. Algumas já começam a estar mais alerta, outras não. Ioni e Cláudia, sei que vocês começaram nos cogumelos da parte gourmet. Sim. Onde é que as pessoas, quando se fala de cogumelos, é no prato? Depois Sim. passaram para outra área. Querem falar um pouco dessa mudança e qual é a diferença entre um tipo de cogumelos e os outros? Todos os cogumelos em si são medicinais, por regra geral. Todos eles têm alguns benefícios, só que uns têm compostos mais fortes e mais concentrados do que outros. E há uns que são estritamente medicinais e há outros que são medicinais e culinários. A razão de nós termos começado com os cogumelos culinários foi: nós não fazemos nada além disto. Isto é a nossa vida, nós só fazemos isto, não é? Nós voltamos de Londres e investimos tudo o que tínhamos e não tínhamos nisto. E então, para qualquer negócio, por mais idealista ou sustentável, ou seja o que for que seja, cash is king, não é? Nós precisávamos de cash flow. Estando no Algarve e com a minha experiência de hotelaria, eu sabia que, pondo um produto exclusivo e de alta qualidade no mercado para chefes que estivessem familiarizados com o produto, nós iríamos ter escoamento de produto logo. Portanto, a aposta foi muito por aí. E também ajudou-nos a aprendermos enquanto trabalhávamos, digamos assim. Nós nunca tínhamos feito isso antes. Uma coisa é saber como é que se é feito uma coisa na teoria, outra coisa é fazê-la na prática, não é? Portanto, deu-nos também a oportunidade de aprender enquanto errávamos e enquanto fazíamos experiências, e houve muita asneira. Houve muita coisa que correu mal, mas ainda bem que assim aprendemos. Sim, faz parte. Trai erro. O foco nunca foi produzir cogumelos culinários só. Foi sempre evoluindo. O plano foi escrito nessa direção e está a correr de acordo com as metas que nós tínhamos proposto. Enquanto nós fazíamos os cogumelos culinários, nós estávamos sempre a trabalhar no background dos cogumelos funcionais para entendermos qual é que era a melhor estirpe, qual é que era a melhor método de extração, qual é que era a melhor fazermos análises e por aí. E a partir do momento que nós tivemos a certeza que o produto estava onde nós queríamos que ele estivesse, a nível de qualidade,
nós lançamos os cogumelos medicinais para o mercado. Obviamente que durante algum tempo nós trabalhamos com as duas coisas em paralelo, portanto tínhamos cogumelos... Até fevereiro deste ano. Sim, até em fevereiro foi quando tivemos as últimas colheitas de cogumelos culinários. Trabalhamos com as duas coisas em paralelo, e quando nós estávamos confortáveis que os cogumelos funcionais já poderiam voar sozinhos, digamos assim, os cogumelos culinários foram ficando para trás, lentamente saindo de cena e saindo de produção. Os nossos clientes sabiam que isso ia acontecer. Nós não ligamos de repente de um dia para o outro e dizer, olha, já não vais receber mais nada. Foi uma coisa gradual. E estamos agora 100% focados nos funcionais. A diferença, pois obviamente que há alguns deles que são culinários ainda também, como o juba de leão ou o shiitake, ou o maitake também. Dá para cozinhar com eles, só que nós não os utilizamos para esse fim. Portanto, toda a produção que nós temos é direcionada só para a produção dos suplementos. Sim. Muito bem. Agora vamos entrar um bocado na parte mais técnica, se possível. E o Ion e a Cláudia são capazes de explicar um bocadinho. Quais são os tipos de cogumelos que vocês têm neste momento e quais os benefícios de cada tipo de cogumelos? Podemos começar pela cauda de peru, ou turkey tail. Nós, neste momento, produzimos 8 espécies de cogumelos funcionais ou medicinais. O turkey tail é um dos nossos mais procurados, tem imensos benefícios, além de ajudar a regular a flora intestinal, que isso só por si vai impactar em melhorar o sistema imunitário. Há também já diversos estudos que em determinados tipos de cancro pode mesmo ajudar nos efeitos secundários de quimioterapia e mesmo ajudar no combate a células cancerígenas. Hoje em dia já temos mesmo médicos aqui na zona do Algarve que recomendam aos seus pacientes o turkey tail, o que já é aqui uma grande abertura de consciência, pronto, e de approach com os cogumelos funcionais, e tem sido ótimo com o turkey tail. Depois temos outro bastante conhecido também, é o juba de leão, ou lion's mane, que tal como o Ion disse é também um cogumelo que é culinário, é visto como um cogumelo premium, que há quem diga que sabe mesmo a caranguejo, ou seja, é o caranguejo da floresta. É o marisco da floresta, digamos assim. Sim, já li isso, por acaso já li, mas não provei o cogumelo em si. E o lion's mane é fantástico porque tem 2 compostos, tal como o nome científico ele é Ericium erinaceus. Ele tem eriçons e eriçons, peço desculpa. Sim. E esses 2 compostos. Sim, há um composto que só está no micélio e há outro composto que só está no fruto, ou seja, no cogumelo em si. O benefício dos nossos produtos é que em todos eles nós usamos uma parte de micélio e uma parte do corpo frutífero do cogumelo. Ou seja, nós temos a certeza que os nossos produtos têm o espectro total de benefícios. E o lion's mane ajuda bastante no foco, concentração, memória. É utilizado também no tratamento profilático de Alzheimer e Parkinson, e mesmo a Associação de Alzheimer de Portugal, mesmo no website deles, já recomenda mesmo o lion's mane para uma ajuda para o Alzheimer. Melhorar a qualidade de vida das pessoas com Alzheimer. Porquê? Porque os compostos que estão no lion's mane vão ajudar o crescimento de células nervosas, ou seja, vão voltar a ajudar que células nervosas voltem a comunicar, as dendritos voltem a... Exato. O NGF, certo? Exato. Que voltem a fazer as ligações que foram perdidas. Claro que não vai ser uma cura milagrosa, mas vai fazer que o problema a avançar demore mais, não avance tão drasticamente, e casos mesmo iniciais pode mesmo reverter. Sim. Muito bem, isso é bastante bom. E isso são aquelas coisas que as pessoas ainda não estão alertas para isso.
Exato. para esses benefícios. Acho que também é muito falta de informação, ou então a informação que encontram não é credível ou Não é fidedigna. Exato, não é fidedigna, ou então há muita informação contraditória, e é algo que nós também estamos a trabalhar, além de começarmos a ter o nosso website em português também, termos vários vídeos de explicação e realmente explicar esta é a verdade sobre os cogumelos, porque mesmo se nós formos fazer uma pesquisa muito leve, há várias informações e é tudo contraditório, e se eu fosse alguém que não conhecesse, também ficava na dúvida. Pedras, sim. Espera lá, isto é um bocado dúbio. Então, educar o consumidor também é muito importante para nós. E que mais tipos de cogumelos têm, para além do turkey tail e da juba de leão? Temos o Cordyceps militaris, que é um cogumelo que é muito utilizado para aumentar os níveis de estamina, energia, é muito usado por atletas profissionais e para pessoas que também façam desporto, e ajuda na recuperação muscular. Além desse, também temos o Maitake, que ajuda a manter os níveis saudáveis de açúcar no sangue e vai ajudar também o nosso corpo a produzir colagênio naturalmente. Ou seja, vai ajudar no fortalecimento das unhas, do cabelo, da pele. Temos também o reishi, que é o rei dos cogumelos, que além de ser muito bom para ajudar a melhorar o sono, os padrões de sono, ajuda também a acalmar, ajuda em casos de ansiedade e ajuda também no bem-estar geral. Agaricus blasei. O Agaricus blasei, que é um cogumelo que ainda não está muito conhecido. O seu nome mais comum é o cogumelo do sol e é o cogumelo que ajuda nas diferenças na passagem de estação, ajuda com as alergias, com constipações, inflamações. Eu costumo dizer que é tipo uma farmácia natural ambulante, o Agaricus blasei. O chaga. Temos o chaga que também é muito importante, que é muito rico em antioxidantes, e muitas pessoas nos perguntam, porque nós no nosso rótulo colocamos é apenas o micélio, e as pessoas dizem-nos, mas é o micélio, não tem nada do fruto. Então a chaga nunca é um cogumelo que nunca dá o fruto, ou seja, nunca há o cogumelo final, por exemplo, como o shiitake. Ele vai crescer, ele naturalmente cresce em bétulas. E o que é que acontece? É um fungo que infecta a árvore e depois a árvore possa ter uma rachadela, e o que vai fazer? A chaga vai crescer por ali. Mas o que cresce é só o micélio. É um micélio e a acumulação da cortiça da parte de fora da árvore. Ou seja, é uma acumulação de micélio. Não há cogumelo, não há campo frutífero. Não há cogumelo. Eu Exato, já vi e parece quase um bulbo de fora, mas parece uma coisa negra, uma massa. Exato, exatamente. Não, é tudo a micélio, é uma esclerócia, portanto é o que isso é uma acumulação de micélio com nutrientes, que juntou-se com a madeira. Sim. E criou, mas o chaga é um fungo parasítico que não produz corpos frutíferos. O que nós fazemos é que cultivamos o micélio em laboratório. E como é que é cultivado o micélio? É cultivado em aveia. Biológico sem glúten. Muito bem. Essa é a parte mais difícil de encontrar. Para quem hoje em dia pesquisa sobre cogumelos, é difícil encontrar o biológico, porque há muita contrafação atualmente. Sim. Imensa. Nós o que fazemos, nós além de sermos certificado biológico, e claro temos o HACCP, temos sempre várias visitas, vários controles, e todos os nossos cogumelos são testados num laboratório terceirizado, ou seja, embora nós façamos o teste no nosso laboratório, que temos na nossa quinta urbana, nós enviamos para outro laboratório também para verificar que não há pesticidas, não há nenhum metais pesados. Claro que nós sabemos que não há, porque é tudo feito de uma forma sustentável, biológica, mas fazemos também esses controles todos para assegurar que é um produto premium e super saudável. Sim. E qual é a forma em que se apresentam os vossos produtos? Nós começámos apenas com uma formulação, que era só em pó, só que nós sentimos a necessidade também de ter acessível ao público outros tipos de formulações que fossem
que fossem mais versáteis, embora em pó se consiga misturar nas bebidas, no iogurte, nos cereais. Há pessoas que preferem em cápsulas porque é mais prático, é menos tempo de manhã. E depois temos também as tinturas. Também há pessoas que não gostam de cápsulas ou do pó, então as tinturas é algo que vai no dia a dia, a pessoa pode levar com ela na mala, é só colocar debaixo da língua. Então temos estas 3 formulações. E os tipos de extração dos cogumelos que têm? Como é que têm? Ora, em pó, exato. Em pó, o em pó é em cápsulas, que a cápsula basicamente é o pó, é encapsulado. Portanto, o pó é o cogumelo e o micélio são desidratados a uma certa temperatura durante um certo período de tempo, dependendo do cogumelo. Nem todos eles têm a mesma massa, nem todos eles têm o mesmo nível de umidade e por aí. Assim que chegar ao nível ideal de desidratação, é pulverizado, portanto é transformado em pó. Durante a desidratação, as paredes de quitina, que é a proteína que protege o micélio, protege o cogumelo, que nós não digerimos, é quebrada, e os compostos bioativos do cogumelo e do micélio ficam disponíveis para nós absorvermos. Portanto, ao pulverizar, tudo isso torna-se disponível. Portanto, tomamos, depois é embalado, não é? Em termos dos líquidos, é feita uma dupla extração. Primeiro é feito, portanto, dos sólidos, pega-se nos sólidos, faz-se uma extração a álcool, porque há compostos que são solúveis apenas em álcool ou em glicerina, e há compostos que são solúveis apenas em água, por isso a dupla extração. Portanto, nós fazemos uma extração a álcool primeiro, os sólidos são deixados em álcool durante um certo tempo. Depois desse tempo passar, nós extraímos os sólidos, filtramos o líquido, e os sólidos são extraídos com água quente durante um X período de tempo. Depois disso, nós filtramos através o líquido, e a extração a álcool e a extração a água quente é junta para ter os compostos todos que a pessoa toda tem que absorver. No caso do pó, isso não é necessário, pois os compostos já estão todos presentes no pó. Ou seja, entre tomar um e o outro não haverá muita diferença, certo? Exato, é mais a rapidez da absorção. Porquê? Porque o líquido, ao colocar-se, se a pessoa tomar e colocar debaixo da língua, vai automaticamente para a corrente sanguínea devido aos capilares que temos, ou seja, as barreiras que tem que passar são menos do que no pó, porque o pó é ingerido, depois tem que ser digerido no nosso organismo, e só depois, exato, ou seja, entre um e outro, a pessoa pode notar os resultados ou alguma diferença mais rapidamente com a tintura do que com o pó. Mas em termos de efetividade é igual. Muito bem. Agora aqui um tema que foi falado e está a ser comentado dentro da comunidade de cogumelos do mundo, que foi um comentário feito pelo Paul Stamets no programa do Joe Rogan, em que desaconselhou de todo a comer cogumelos portobello. Tem algum comentário ou algo a dizer sobre isso? Não sei qual é que é a questão em si no seu geral, mas o que eu sei sobre os cogumelos portobello é que foram excessivamente modificados geneticamente. É como se fosse o milho que nós comemos hoje em dia, é quase toda a mesma espécie que é comida no mundo inteiro. E tem poucos benefícios até um certo ponto. Mas qual é que é a questão que o Joe Rogan e o Stamets deram? O que aconteceu foi que o Stamets desaconselhou de todo os cogumelos portobello. Nós, quando as pessoas nos falam em cogumelos
brancos ou marrom ou portobelos, que é tudo o mesmo cogumelo em diferentes fases da sua vida. Nós nunca aconselhamos a comer os portobelos ou os brancos. E sim, faz todo o sentido, obviamente, o que ele diz, porque a maior parte dos cogumelos são cultivados em madeira. Portanto, todos os cogumelos que nós cultivamos são cultivados em madeira. Não é? Há certos cogumelos que são cultivados em cereais. E não há... É uma questão de a esterilização e a suplementação desse substrato é limpo. Não é adicionado nada que seja químico, que seja pesticida, que seja o que for. Porquê? Porque os cogumelos são cultivados em madeira ou em cereais, são cultivados individualmente dentro de um recipiente fechado. Seja isso um saco, seja isso um balde, seja isso uma caixa, seja isso um frasco, seja isso o que for, não é? Portanto, eles são cultivados individualmente. Quando estamos a falar de cogumelos que crescem em estrume e terra, esses cogumelos são cultivados ao aberto e a massa, não é? Portanto, a probabilidade de contaminação é muito superior em termos de bactérias e aracnídeos e não são pulgas, são parecidas às pulgas. Portanto, há muito micro-organismo e muito inseto que vive naquele substrato, naturalmente. Portanto, para evitar ter perdas de produção, para evitar ter desperdício, todas essas produções são altamente controladas por pesticidas e químicos para garantir o crescimento, porque é o aberto, não é um recipiente fechado. A parte da colonização, a parte da inoculação, a parte da frutificação faz-se toda, não é o ar livre, obviamente que são armazéns fechados, mas mesmo assim não é estéril, não é isolado. Portanto, para manter aquilo estéril é preciso acrescentar muita coisa que não é... que nós nem sequer conseguimos pronunciar o nome. Costuma-se dizer, se nós não conseguimos pronunciar o nome de alguma coisa, não nos faz bem. Não nos faz bem. Isso é verdade. Portanto, aqueles compostos que nós nem sequer sabemos dizer, portanto é melhor não comer. Portanto, sim, o portobelos eu não recomendaria a ninguém. Os outros cogumelos, sejam eles shiitakes, sejam eles cogumelos ostra, sejam eles shimejis e por aí, cogumelos que nós são chamados gourmet, mas são cogumelos simples, ao fim e ao cabo, todos eles são cultivados em madeira, mesmo que sejam cultivados em grandíssima escala, mesmo que sejam cultivados não de uma forma biológica, eles não vão levar pesticidas. Eles não vão levar nenhum químico. Ou seja, não precisam. Porque não precisam, por causa do substrato no qual crescem e por causa do método de esterilização. Por exemplo, se vocês forem ver os shimejis, sempre que vocês vão comprar shimeji ao supermercado, eles parece que vêm num buquê. Não é? Vêm sempre naquelas terrinazinhas, não é? Vêm todos sempre com a mesma forma. E sempre uma questão muito simples. Eles crescem em garrafas. É o método japonês, que é o método é o bottled method. Portanto, eles são garrafas, são linhas de montagem, mas continua a ser madeira, continua a ser esterilizado em autoclaves gigantescos, continua a passar por um processo super estéril. Portanto, mesmo que seja a grande escala, não afeta o cogumelo. É limpo. É limpo. Ok, muito bem. Portanto, não comam portobello. Ou seja, e o cogumelo vendido nas latas qual é? É portobello também, é agáricos, é a mesma coisa. Ou seja, fica a dica. Só que é portobello bebê. Em vez de criar-se castanho, continua branquinho, são as cabeças. Só. A diferença é que poderá ter menos infestação. O cogumelo é o seu substrato. Não, mas o cogumelo é o seu substrato. O substrato está lá. Se o substrato foi tratado com químicos, o cogumelo vai absorver aquilo tudo. Então é desaconselhado comerem portobelos. Exato. Todos os outros cogumelos já será mais controlado, então. Sim. E também já existem em Portugal boas companhias que produzem cogumelos que não sejam cogumelos brancos. O famoso pleurotes, que produzem também shiitakes. Já há produção nacional. Grandes produções. Grandes produções nacionais que
são bastante e de elevada qualidade, porque a maior parte de cogumelos que temos nos supermercados pode vir da China, de Espanha, do outro lado do mundo, e em Portugal já existe muita boa qualidade. Sim, já se vê alguma nova produção portuguesa e isso é um bom sinal. E a vossa marca já começa a aparecer nos dispensários? Vai começar a partir do próximo mês, já há expectativas nesse sentido. Nós maioritariamente, como chegamos ao público, é através do nosso website. Sim. E aqui na região do Algarve é quando participamos em algumas feiras locais ou eventos em que realmente expomos o nosso produto e também expomos a cara de quem está por trás do projeto e quem é que faz. Eu, como consumidora, gosto de saber qual é a história que está por trás, as pessoas, qual é o cuidado. E então é interessante que nós também fazemos isso e realmente o público gosta e volta de novo e diz: que bom saber quem é que está por trás, que bom saber qual é a filosofia e ter esta à vontade connosco. Sim, isso seria fantástico. Agora conhecemos as pessoas, conhecemos o produto e falta conhecer a marca. Querem falar um bocadinho sobre ela? A nossa marca é Gribe Nature's Innovation. Embora no website e nas redes sociais seja como Gribe Farm, porque é mesmo pelo facto de nós produzirmos todos os nossos cogumelos. E deixa-me buscar. Queres buscar uma embalagem? Uma embalagem, sim. Vamos mostrar como é que o produto se apresenta. Isto são as nossas tinturas. Elas vêm sempre com abertura de ajuda para não termos os pequenos em casa a abrir sozinhos. Eles são assim. E há uma pipeta inteira. Ou seja, uma dose recomendada, exato. Depois temos as embalagens em pó ou cápsulas, são iguais. E estamos a trabalhar agora no sentido de termos a opção de refill. Portanto, a pessoa compra uma vez, digamos que o jarro, faz? Sim. E depois as próximas vezes será uma embalagem que é compostável. Sim, que é biodegradável, que a pessoa consiga. Boa. Isso é muito bom e ser amigo do ambiente cada vez mais. Isso é um dos melhores exemplos que podem dar. Sim. Uma das matérias que mais se adapta e mais ajuda à natureza será mesmo o micélio. Sim. E os cogumelos. Se não houvesse cogumelos, se não houvesse micélio, nós não existíamos. Ponto final. Sim, há quem diga que a vida vem do micélio. Sim, mas eles, se não houvesse cogumelos, se não houvesse fungos, se não houvesse este reino, tudo o que é matéria morta não era digerida. Acumulava-se, basicamente, não haveria nada. Não haveria decomposição. As pessoas muitas vezes pensam que são as bactérias e tudo mais, mas as bactérias também têm que comer alguma coisa. Até porque somos grandes produtores de carbono e o grande consumidor de carbono é o micélio. Sim. Exato. Sim. E convém também dizer-nos que nós, para a produção dos cogumelos que estão o fruto, nós utilizamos serradura que vamos buscar a carpintaria Gemonchique, que é um subproduto daquela indústria, seria lixo ou seria queimado, e nós vamos buscar, tratamos, esterilizamos e os nossos cogumelos crescem desse substrato. E no final, quando são colhidos, o substrato já está consumido pelo micélio, ou seja, já é um bloco de micélio. Nós doamos a quintas na zona de Portimão para fazer a micorremediação, ou seja, para ajudar a regenerar o solo. Ou seja, fechamos mesmo o ciclo. Ou seja, como composto. Sim, como um composto, sim. Portanto, é um modelo de economia circular. Boa. Isso é bom para todos. E onde é que nós podemos encontrar os vossos produtos à venda e as vossas redes sociais? Os produtos à venda principalmente é online. Nós, neste momento, só estamos em alguns sítios aqui no Algarve, em termos físicos. Estamos a trabalhar de forma a estarmos presentes em mais sítios pelo país, mas não é a coisa mais fácil de conseguir, porque infelizmente
a indústria De suplementação. para farmácias dietéticas e tudo mais, são dominadas por 3 a 4 distribuidoras a nível nacional, que são profit eaters, se isto faz sentido. Faz todo o sentido, sei que é isso. Portanto, nós Não ajuda ao produtor não ajuda nacional. minimamente. Portanto, obviamente que há produtos iguais não. Há Reishi no mercado, há Juba de Leão no mercado, há Cordyceps no mercado, mas as grandes distribuidoras preferem ter alguma coisa que venha da China, que se calhar custa-lhes cêntimos, do que ter um produto nacional biológico nas prateleiras. Sim, posso dar um exemplo de um produto que eu estava à procura, que era Juba de Leão. Pedi à minha esposa para ver se tinha numa loja, e tinha a um preço bastante elevado, sem informação se era micélio, se era fruto. A única coisa que dizia era pó de Juba de Leão, 60 cápsulas e mais nada. E um preço elevado. Sim, Uau. Sim, exato. Ou seja, um produto de origem duvidosa porque não tem informação sobre a origem, e o preço exorbitante. Exato. Sim. E infelizmente é a situação que se apresenta. Nós havemos de quebrar essa barreira, imaginamos nós. Sim, e vão, certamente. Mas não é... Já foi algo que nos interessasse bastante. Sim. Mas aprendemos que não era... Que não fazia sentido para nós neste momento. Porque... Não se conseguiria competir com quem domina Sim, o mercado. exato. Não é que alguém domine o mercado, não se consegue Sim. competir com as distribuidoras. É tão simples quanto isso. Porque nós para estarmos na Wells, nós teríamos que passar por uma distribuidora. Ou seja, não podem entrar diretamente. Não, é impossível entrar diretamente. Por causa da logística da Sonai e tudo mais. Isso é completamente natural. Há distribuidoras e há vendedores e tudo mais. Isso é natural. Só que, por exemplo, imagina, o nosso pó de Lion's Mane para o mês custa 19 euros, não é? 19,50. Obviamente que isto tem custos. Sim. Nós teríamos que, para toda a gente, não contando connosco, às outras pessoas fazerem dinheiro, nós teríamos que vender isto para aí a 3 euros a distribuidora. Para a distribuidora depois vender a mais pequenos distribuidores, e depois os mais pequenos distribuidores venderem a revendedores. Sim. Portanto, para chegar àquele preço seria impossível. Muito mais alto. Não faz sentido. Não dá. Por isso é que nós vemos os problemas nos supermercados com os alimentos, que os supermercados culpam os agricultores, os agricultores culpam os supermercados. Por isso é que temos o problema dos pequenos produtores nunca conseguirem fazer nada ao seu produto, e muito produto acaba-se por estragar, e nós importamos mais bens de primeira necessidade do que realmente consumimos no interior. Porque os supermercados e a grande distribuição não querem saber. Qualquer coisa que é vista no supermercado à venda, o preço de custo foi pelo menos 3 vezes mais pequeno. Sim, esse é um dos grandes problemas que temos e que tem que ser combatido. Exato. E dou-vos valor a vocês por optarem a lançar a vossa marca, ter o vosso produto com grande qualidade, e espero que tenham um crescimento sustentado como o que querem, o que têm, e boa continuação. Obrigado. Obrigado, Jorge. Cláudia, Ion, muito obrigado. Depois vou colocar os links das redes sociais e da vossa loja. Claro que sim. E até uma próxima. Obrigado. Obrigado nós.